Nesse vídeo vamos começar a falar de conjuntos. Conjuntos hoje em dia são a base da linguagem matemática. Falando em conjuntos, essa é Marcia Grozek, matemática que provou que dois dos sistemas propostos para formalizar a teoria de conjuntos são equiconsistentes. Ela provou que a teoria de Zermelo e a teoria de von Neumann são equiconsistentes, quer dizer, uma está livre de contradições se a outra estiver e vice-versa. Talvez você já tenha ouvido falar dos problemas envolvendo paradoxos nas propostas de formalização da matemática. O paradoxo de Russell na teoria de conjuntos é um exemplo de que as contradições podem aparecer bem cedo em uma teoria. O trabalho da professora Marcia Grozek tem a ver com isso. Mas nós agora vamos começar do começo, vendo alguns exemplos de conjuntos. Na matemática, os mais importantes são os conjuntos numéricos. N, o conjunto dos números naturais, Z, o conjunto dos números inteiros, Q, o conjunto dos números racionais, R, o conjunto dos números reais e C, o conjunto dos números complexos. O conjunto dos números naturais é constituído pelos números que a gente usa para contar. 1, 2, 3, 4 e assim por diante. Ou seria 0, 1, 2, 3, 4 e assim por diante, né? Esse é o nosso primeiro exemplo e a gente já tem uma dúvida. O número 0 é ou não é elemento desse conjunto? Com os números naturais, podemos fazer contas de somar e o resultado é sempre um número natural. Então, eu somo e continuo sempre dentro do conjunto dos naturais. Por isso, dizemos que o conjunto dos naturais é fechado para a operação de adição. Mas não é assim se a gente for fazer conta de subtrair também. Se queremos subtrair, é melhor passar para o conjunto dos números inteiros. Os elementos do conjunto dos inteiros são 0, 1, menos 1, 2 e menos 2, 3, menos 3 e assim por diante. No conjunto dos números inteiros, a gente pode fazer conta de somar e subtrair e o resultado é sempre um número inteiro. Então, o conjunto dos números inteiros é fechado para as operações de adição e de subtração. Mas não é assim se a gente quiser fazer conta de dividir. Se queremos dividir, é melhor passar para o conjunto dos racionais. Os elementos do conjunto dos racionais são todas as frações que a gente pode formar escolhendo qualquer número inteiro para colocar no numerador e qualquer número inteiro não nulo no denominador. O conjunto dos racionais é fechado para as operações de adição, subtração, multiplicação e divisão, desde que não seja divisível por zero. Em seguida, temos o conjunto dos números reais, que são os números que a gente usa para medir. Por exemplo, se a gente tem um quadrado e a medida do lado é 1, a gente não tem nenhum número racional para a medida da diagonal desse quadrado. A diagonal de um quadrado de lado 1 é raiz quadrada de 2, e raiz quadrada de 2 não é um número racional, mas é um número real. A gente vai ver a prova desse fato num vídeo mais adiante. No conjunto dos números reais, então, a gente pode somar, subtrair, multiplicar, dividir, tirar a raiz quadrada. Dividir não pode ser por zero, né? Então, mas não é assim se a gente quiser tirar a raiz quadrada de um número negativo. Se queremos também tirar a raiz quadrada de números negativos, aí a gente chega no conjunto dos números complexos. O conjunto dos números complexos é fechado para adição, subtração, divisão, desde que não seja por zero, extração de raiz quadrada. Bom, nos complexos a gente pode fazer qualquer conta que a gente quiser e o resultado é sempre um número complexo. Já estamos falando aqui há algum tempo e eu ainda não expliquei o que é um conjunto, o que é ser um elemento de um conjunto. Na verdade, nem vou explicar. Os conceitos de ser um conjunto e ser um elemento de um conjunto são considerados primitivos. A gente não vai definir, não vai explicar o que a gente quer dizer com ser um conjunto e ser um elemento de um conjunto. A gente vai se apoiar na nossa intuição, vai considerar que todo mundo tem um bom entendimento do que é ser um conjunto, do que é ser um elemento de um conjunto. Viu, né? Vamos considerar que todos têm um bom entendimento do conceito, vamos nos apoiar na intuição. Isso pode dar problema. E muitas vezes dá problema mesmo. Por exemplo, às vezes a gente pode pensar que conjunto, uma coisa é ser um conjunto, outra coisa é ser um elemento de um conjunto e muitas vezes conjuntos podem ser elementos de outros conjuntos. Outro exemplo, vamos considerar o conjunto formado por todas as alunas e alunos da turma B1 de Lógica, Números e Funções. Juliana é um elemento desse conjunto.
Mas a gente pode ver Juliana como um conjunto formado, por exemplo, por todos os seus órgãos. E aí, coração é um elemento do conjunto Juliana. Olha um outro conjunto formado por conjuntos, ou um conjunto cujos elementos são conjuntos. Eu posso considerar todas as pastas que estão na pasta Meus Documentos, aqui no computador, como um conjunto. Então, eu tenho uma pasta composta de pastas, um conjunto cujos elementos são conjuntos. A gente usa esse sinal aqui, ó, para representar a relação de pertinência. Então, essas frases aqui a gente vai ler: Juliana é um elemento da turma B1 de Lógica, Números e Funções, ou Juliana pertence à turma B1 de Lógica, Números e Funções. E a segunda frase: jogos não é um elemento da pasta do conjunto Meus Documentos. Os jogos não pertence à pasta ao conjunto Meus Documentos. A gente diz que um conjunto é finito quando ele tem uma quantidade bem determinada de elementos e essa quantidade é dada por um número natural. Por exemplo, conjunto cujo único elemento é o único time carioca que já foi campeão mundial. Por exemplo, o conjunto de células de memórias do meu computador. Por exemplo, conjuntos dos grãos de areia da praia de Copacabana. Por exemplo, o conjunto formado por todos os átomos do universo. Bom, a gente não precisa saber quantos elementos tem o conjunto, mas a gente sabe que todos esses existe um número bem determinado, que a gente pode conhecer ou não. Um conjunto é infinito quando a gente pode retirar qualquer quantidade finita de elementos do conjunto e o que sobra ainda é uma quantidade infinita. Conjuntos infinitos aparecem tipicamente na matemática. O conjunto de todos os números naturais, o conjunto de pontos do plano cartesiano, os conjuntos numéricos todos que a gente viu, conjunto das curvas que a gente pode desenhar no plano, são todos conjuntos infinitos. Existem duas maneiras principais de definir um conjunto: por lista ou indicação de uma lista, ou por propriedade. A gente apresenta a lista com nomes dos elementos do conjunto separados por vírgula e encerrados entre chaves. Isso é o ideal para conjuntos finitos pequenos. Para conjuntos finitos grandes, a gente lista quantidades suficiente de nomes de elementos e completa com reticências para dar uma ideia de qual é a lista dos elementos do conjunto, mesmo sem escrever todos. Quando a gente tem conjuntos infinitos, aí a gente também pode usar uma indicação de lista para definir o conjunto. A gente auxilia o leitor colocando nomes genéricos para os elementos do conjunto. Então, a gente lista alguns nomes dos elementos de conjuntos, coloca reticências, coloca um nome genérico e termina com reticências para dar a ideia de que essa listagem não terminou e não termina. Para definir um conjunto por propriedade, que é a segunda maneira de definir o conjunto que a gente vai ver, aí a gente precisa de duas coisas. A gente precisa apresentar um conjunto universo e uma propriedade que se aplica a elementos desse universo. A notação é essa aqui e a gente lê: o conjunto do X pertencentes a U, tais que X é P. O jargão da matemática é útil para a gente falar matemática, mas ele não costuma respeitar a gramática da língua portuguesa. Tudo bem, a gente se acostuma. Então, U é o conjunto universo e P é a propriedade que ajuda a gente a definir o conjunto. A gente está falando dos elementos, todos os objetos que estão lá no conjunto universo, que tem a propriedade P. É esse conjunto que está sendo definido. A gente diz que dois conjuntos dados são iguais quando eles possuem exatamente os mesmos elementos. Esse é o princípio da extensionalidade em teoria dos conjuntos. Por exemplo, a gente tem aqui conjunto A, que é o conjunto dos X pertencentes a Z, tais que X é natural. Z é o conjunto dos inteiros, né? E aqui tem o conjunto B, conjunto dos X pertencentes a Z, tais que X é o quadrado de 3 inteiros. É importante eu chamar a atenção aqui de uma coisa: o que é que importa para a gente ter um conjunto bem definido? O conjunto está bem definido se a gente sabe responder, teoricamente, a pergunta: será que esse objeto X pertence a esse conjunto A? Se tem uma resposta bem definida para essa pergunta sempre, esse conjunto está bem definido. E para a gente então determinar se dois conjuntos são iguais, basta a gente perguntar para todos os objetos do universo. Pega um objeto X qualquer e a gente pergunta:
x pertence a A, e pergunta também, x pertence a B? Se a resposta é sempre a mesma para qualquer x, os dois conjuntos são iguais. Se esses dois conjuntos são iguais, então, a única coisa que a gente tem que ver é quais são os elementos do conjunto. Não importa se na apresentação dos conjuntos a ordem está diferente. Não importa se na apresentação dos conjuntos a gente tem repetição, por exemplo. A única coisa que importa é a pergunta, quais são os elementos do conjunto? Não importa, por exemplo, se na apresentação dos conjuntos os elementos são apresentados de maneiras diferentes. Não importa. Não importa também se a gente apresentou o conjunto por propriedade, qual é o universo que foi escolhido. Então, um conjunto está bem definido se eu sei responder a pergunta x pertence a A, sempre, tranquilamente. Bom, não se eu sei, né? Sim, teoricamente a resposta da pergunta está bem definida. Para qualquer objeto do universo x, se a resposta está determinada, x pertence a A ou não. É isso que define um conjunto. Então, para saber se dois conjuntos são iguais, a gente tem que perguntar para cada elemento x, para cada objeto x, x pertence a A, pergunta x pertence a B, se a gente recebe sempre a mesma resposta, A e B são iguais. O que a gente tem que fazer, então, para verificar se dois conjuntos são iguais? Por exemplo, o conjunto dos x pertencentes a z, tais que x é a soma de 3 quadrados, é igual ao conjunto n dos números naturais? O que a gente faz para descobrir, para verificar isso? Bom, o que a gente tem que saber é se esses dois conjuntos têm exatamente os mesmos elementos. Então, o que a gente faz? A gente verifica se cada elemento do conjunto cada elemento do conjunto dos x pertencentes a z, tais que x é a soma de 3 quadrados, é também um elemento do conjunto da direita, conjuntos naturais, e a gente verifica depois se cada elemento do conjuntos naturais é um conjunto pertencente ao conjunto do x, que pertence a z, tais que x é a soma de 3 quadrados. Como é que eu faço para verificar se A e B são iguais? Bom, a gente tem que saber se A e B têm exatamente os mesmos elementos. A gente pode, então, verificar se todo elemento de A é também um elemento de B e se todo elemento de B é também um elemento de A. Isso leva à ideia de inclusão de conjuntos. A gente diz que um conjunto A está contido em um conjunto B quando, exatamente, todos os elementos de A são também elementos de B. Pode ser que não sejam iguais os conjuntos A e B, pode ser que B possua algum elemento que não é elemento de A. Para garantir que A está contido em B, o que a gente precisa verificar é só se cada elemento de A é também um elemento de B. Então, na verdade, verificar igualdade de conjuntos é verificar duas inclusões. Se A e B forem conjuntos iguais, é porque todo elemento de A é também um elemento de B. A está contido em B. E todo elemento de B é também um elemento de A. B está contido em A. Quando a gente tem dois conjuntos A e B e A está contido em B, a gente também diz que A é um subconjunto de B. O símbolo usado para representar essa relação, a relação de inclusão entre conjuntos, é parecido com o símbolo que a gente usa para comparar números na relação de ordem. A gente diz que um número é menor ou igual ao outro. Então, a gente tem, para a inclusão, a gente tem como se fosse uma letra C maiúscula com um tracinho embaixo para representar também o sinal de igualdade, como menor ou igual. Para a relação entre os números, a gente tem o C com tracinho embaixo, que é a relação de inclusão de conjuntos. Já a gente tem uma dica aí pela semelhança entre esses dois símbolos, que a relação de inclusão entre conjuntos e essa relação de ordem usual conhecida entre números tem propriedades parecidas. Para começar, esse sinal, essa barrinha que tem embaixo do símbolo que dá a ideia de igual, é isso mesmo. O conjunto está sempre contido nele mesmo. Então, a gente podia dizer está contido ou é igual. Não é usar essa expressão, mas é essa a ideia. Então, qualquer conjunto está contido nele mesmo, é a primeira propriedade, que é a mesma coisa que dizer que qualquer número... Não é a mesma coisa, né? É semelhante à propriedade da relação de ordem dos números. Qualquer número é menor ou igual a ele mesmo. Vale também que se um conjunto está contido no outro conjunto,
O conjunto A está contido no conjunto B, e o conjunto B também está contido no conjunto A, porque A e B são iguais. A gente já falou sobre isso. Exatamente como funciona na relação de ordem com os números. Quando um número é menor ou igual ao outro, e o outro é menor ou igual a 1, os números são iguais. E a gente tem também uma outra propriedade chamada transitividade, que é a relação de inclusão e a relação de ordem, a relação de inclusão entre conjuntos e a relação de ordem entre os números partilham. Se um conjunto está contido num outro e esse outro está contido num terceiro conjunto, lá o primeiro está contido no terceiro. Então, se A está contido em B e B está contido em C, é porque A está contido em C. A mesma propriedade existe na relação de ordem entre números. Se o número x é menor ou igual que o número y e o número y é menor ou igual que o número z, é porque x é menor ou igual a z. Mas a relação de ordem entre números e a relação de inclusão entre conjuntos não partilham todas as propriedades. Tem uma que falta aos conjuntos, a relação de inclusão entre conjuntos. A gente diz que para quaisquer dois números x e y, ou bem x é menor ou igual a y, ou y é menor ou igual a x. Isso não funciona para os conjuntos. É possível a gente encontrar, é fácil encontrar conjuntos A e B, de modo que A não está contido em B e nem B está contido em A tampouco. E agora a última questão. Como que a gente faz para verificar que um conjunto está contido em outro? Dados dois conjuntos A e B, como eu verifico que A está contido em B? A está contido em B quando acontece o seguinte: todos os objetos que são elementos de A são também elementos de B. Então, eu tenho que arrumar um jeito de ir investigando para cada elemento de A se ele é também um elemento de B. Tá. Então, vou pedir para vocês dar uma olhada nesses exemplos todos aqui. Tem vários pares de conjuntos A e B. Verificar, vejam se para cada par A está contido em B. Mas, mais do que isso, eu quero que vocês pensem como que você está fazendo para verificar se A está contido em B. Bom, estou pedindo para você pensar um pouquinho em como que verifica se um conjunto está contido em outro, mas na verdade esse é o assunto do nosso próximo vídeo. A gente vai começar uma parte importante da nossa alfabetização matemática. A gente vai ver como provar matematicamente que um conjunto está contido em outro. Isso mesmo, já vamos começar a ver como escrever provas matemáticas.